Olá! Vamos discutir hoje mais uma parte do texto de Georg Lukács, a visão aristocrática e a visão democrática do mundo. Temos discutido este texto em partes, dada a sua complexidade, e a fim de tornar o mais claro possível as intenções apontadas por Lukács de desvendar os rumos seguidos pelo pensamento burguês, seja na sua fase ascendente, seja na sua fase descendente. Fase descendente esta, na qual cada vez mais o pensamento burguês, de acordo com Lukács, se rende ao irracionalismo, ou seja, à negação da razão e, com ela, da própria dialética. Na nossa sessão de hoje, discutiremos a parte na qual Lukács resgata a importância de Hegel para a defesa da razão, ao introduzir a leitura de que a realidade é movimento, a realidade é contraditória, mas ela tem uma lógica interna que cria as condições para a realização da liberdade. Ainda que Hegel não tenha levado até ao limite a ideia da construção da liberdade, o que será feito por Marx, como destaca Lukács, este Lukács também destaca ou reconhece a importância de Hegel ao colocar estas ideias, estas formulações, uma vez que, ao fazer isso, ele se colocava também resolutamente contra todas as formas embrionárias de irracionalismo. Vejamos, pois, como nas próximas páginas, Lukács apresenta a questão hegeliana e a superação produzida por Marx a partir da reflexão hegeliana. Dirá Lukács: a questão central que vai se colocar para o pensamento irracionalista, portanto, aquele pensamento que Lukács identifica como pertencendo ao período de declínio do pensamento burguês, a questão central que será colocada pelo irracionalismo será a negação da razão. Entre a afirmação e a negação da razão, a forma de pensamento que se desenvolve na fase que Lukács também caracterizará como o período imperialista do capitalismo, vai ser aquela da negação da razão e não da afirmação da razão. Contudo, estas posições filosóficas, elas não podem ser compreendidas a partir de si mesmas. Lembremos que Lukács, na nossa discussão anterior, ressaltava que as questões colocadas pela filosofia precisam ser compreendidas à luz de como estão se dando, naqueles específicos momentos, as lutas de classes. Mais uma vez, ele retorna a esta ideia, nesta passagem de seu texto, essa discussão aqui, que lembremos também mais uma vez, é resultado de uma conferência que Lukács realizou em 1946. Peguemos, pois, a questão do texto lukácsiano, a reflexão lukácsiana no próprio texto, nas próprias palavras de Lukács. A questão central, negação ou afirmação da razão, é um problema sobre o qual a filosofia se debaterá antes e posteriormente à Revolução Francesa. Considerar a posição da filosofia a respeito da razão como um problema imanente à filosofia, ou seja, como um problema do domínio da teoria do conhecimento, da fenomenologia ou da ontologia, nada mais é do que um academicismo falso. Para todo problema decorrente da teoria do conhecimento ou de tal ou qual ramo da filosofia, a maneira de colocar e de resolver o problema depende da maneira como a filosofia concebe a relação entre o ser e a razão,
e difere segundo a maneira como a filosofia trata também o núcleo da existência, a existência do ser. Ou seja, se a filosofia trata esta existência do ser do ponto de vista racional ou irracional. Fato é, observa Lukács, que o eixo sobre o qual se desenvolverão as teorias irracionalistas, sobretudo aquelas que se desenvolvem no período do imperialismo, na fase avançada do capitalismo, estas teorias, elas terão um eixo basicamente comum, ou um eixo comum. Trata-se do ponto de vista antiprogressista e, quase sempre, da relação estreita com o irracionalismo e com a noção bastante particular da nova elite. Um dos momentos pelos quais se expressa o desenvolvimento desta teoria irracionalista é a ruptura que cada vez mais se processa no plano do pensamento entre a compreensão do socialismo e da democracia, onde ambos aparecem desconectados, como se tratasse de dois fenômenos totalmente distintos. Lukács observa que, segundo sua gênese histórica, a ideologia, segundo sua gênese histórica, a ideologia antirracionalista teve nascimento em oposição à Revolução Francesa. E, por esta razão, a teoria antirracionalista se opõe fortemente ao conceito de progresso, à ideia de que as coisas do passado devem ser necessariamente destruídas pelas coisas novas. Ela constitui a teoria racionalista constitui uma defesa da velha sociedade aristocrática. Sua concepção geral do mundo encontra-se dirigida contra o racionalismo da filosofia das luzes e pretende defender as instituições até então existentes. Portanto, pretende defender o passado e não o presente produzido pela Revolução Francesa. Mas defende o passado apenas porque se assemelha a estas teorias racionalistas que aquelas instituições do passado continuam vivas. Ou seja, se elas continuavam operantes e continuavam sendo importantes, não havia por que superar aquelas instituições do passado. Leia-se aqui aquelas instituições legadas pela feudalidade. Isto fará com que o pensamento irracionalista veja com bons olhos o passado com suas instituições, com suas tradições, como sendo coisas superiores àquilo que havia sido produzido pela Revolução Francesa. Portanto, o pensamento irracionalista, em vez de voltar seus olhos para o futuro, volta seus olhos para o passado e torna este passado supra-racional ou irracional em sua totalidade. Neste sentido, Lukács resgata a contraposição que havia, por exemplo, entre o pensamento de Schelling e o pensamento de Hegel. Dirá Lukács, Schelling pensa que é a intuição intelectual, isto é, o órgão que nos permite aceder à realidade em si, ou seja, à realidade tal como ela é, tal como ela está estruturada, exige um dom genial, que não seria possível de se adquirir senão pelo estudo. Esta ideia de Schelling será resgatada, observa Lukács, por Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e a escola de George, até o irracionalismo contemporâneo. No sentido oposto estará, portanto,
Enquanto Schelling pensa que a intuição intelectual, isto é, o órgão que nos permite aceder à realidade em si, exige um dom genial que não seria possível se obter senão pelo estudo, Hegel defenderá o ponto de vista oposto. Dirá Lukács, em oposição a Schelling, Hegel defende o ponto de vista que todo homem possui os meios de aceder a uma concepção filosófica da realidade. Ou seja, não é o estudo que vai produzir necessariamente a compreensão da realidade, ainda que o estudo seja fundamental para criar mediações de uma melhor apreensão da realidade. Na oposição a Schelling, Hegel defende o ponto de vista de que todo homem possui os meios de aceder a uma concepção filosófica da realidade. Isto não significa, de modo algum, que Hegel acredite ou creia que o conhecimento filosófico seja acessível sem outros mecanismos necessários para a inteligência humana. No entanto, Hegel parte do princípio que toda inteligência humana sã, ou seja, toda inteligência humana que está dentro do parâmetro da normalidade, é capaz de ir construindo os caminhos para a apreensão da realidade. Seu ponto de vista implica somente que, em princípio, esta via está aberta a todo homem normal, e à medida em que este homem normal, leia-se, aquele indivíduo que está dotado do pensamento racional, do pensamento lógico, ou que está aprofundando este pensamento racional e lógico, à medida em que este ser existir, ele será capaz de se debruçar sobre a realidade e buscar compreender cada vez mais a realidade. Essa é uma questão importante, porque se jogarmos para o mundo contemporâneo, há uma grande ilusão de que é o conhecimento universitário que vai produzir a compreensão do mundo, quando, na verdade, muitas vezes o próprio conhecimento universitário, ou aquilo que se supõe ser o conhecimento universitário, obstaculiza uma compreensão racional do mundo. O que Hegel está colocando é apenas uma questão bastante básica da vida cotidiana. Aquilo que, posteriormente, Gramsci vai retomar ao dizer: todos os homens são intelectuais, embora nem todos atuem na vida cotidiana como intelectuais. Hegel está colocando no mesmo sentido. Todos os homens, ao disporem da razão, são capazes de apreender mediações que os leve a compreender o mundo. Lukács observa que a fenomenologia do espírito opõe ao salto irracional e genial da intuição intelectual um encaminhamento racional, tanto individual quanto coletivo, tanto antropológico quanto histórico e social, em direção à compreensão do mundo. Portanto, mais uma vez, Lukács está destacando como que Hegel não restringia a apreensão racional apenas àqueles que estivessem dotados ou que fossem possuidores de um determinado dom. Pelo contrário, por serem seres racionais, todo e qualquer indivíduo estava em condições de apreender progressivamente a realidade, desde que se apossasse das mediações necessárias para a compreensão da realidade. Para Lukács, no transcurso da Revolução Francesa, a razão tornou-se mestre da sociedade e da história. E Hegel havia compreendido perfeitamente isto, colocando estas questões em seus estudos. Para Hegel, o reino da razão, com a Revolução Francesa, estaria realizado. O que Hegel não conseguiu perceber, dado os limites da sua própria época, é que este reino da razão nada mais era do que o reino da razão burguesa, ou seja, que aquilo que havia, que a liberdade
que havia sido defendida era a liberdade burguesa, era a liberdade jurídica, e não a liberdade capaz de produzir a emancipação humana, a verdadeira emancipação dos homens. Portanto, produzir a existência de uma sociedade sem classes. Diante da contradição inerente a toda a realidade, prossegue Lukács, sempre tendo por referência o pensamento de Hegel. Diante da contradição inerente a toda a realidade histórico-social, a filosofia pode encontrar caminhos para ampliar a liberdade, mas ela também pode encontrar o caminho oposto, ou seja, recuar e empobrecer a noção de razão, de tal modo que vão se colocando cada vez mais os elementos para a expansão do pensamento na sua forma irracional. Destaca Lukács que, embora o pensamento de Hegel traga à luz a questão da razão, não se deve esquecer que o pensamento de Hegel está preso não apenas às condições existentes na Alemanha atrasada, do período no qual viveu Hegel, mas também está ligado, o pensamento de Hegel está ligado aos limites que ele tinha diante de si. A Revolução Francesa havia colocado avanços, mas não havia exposto ainda todas as contradições necessárias para se compreender efetivamente o que era a sociedade burguesa que emergiu da derrocada da sociedade feudal. Peguemos a fala de Lukács. Diante da contradição inerente a toda a realidade histórico-social, a filosofia pode escolher entre algumas possibilidades. A primeira delas é de recuar e empobrecer a noção de razão, a fim de que o reino da burguesia possa continuar a parecer como sendo aquele da realização da razão. Ou então a filosofia pode considerar a realidade como irracional. Lukács observará que, no fundo, Hegel não adota nem o primeiro caminho, nem o segundo caminho. Hegel faz aparecer uma terceira possibilidade. Enquanto que, na presença das contradições, os dois caminhos anteriores levam, seja a negação da razão ou simplesmente a supressão das contradições existentes na realidade, o pensamento de Hegel instaura resolutamente a contradição no centro da filosofia. Os elementos da realidade, para Hegel, não podem mais ser compreendidos isoladamente, como absolutos, muito menos como fatos definitivos. É necessário acompanhar a realidade em seu movimento totalizante. Hegel toma os elementos da razão como os elementos para construir esta forma dialética de pensamento. As contradições que a filosofia pré-hegeliana havia considerado como conflitos entre a razão e a realidade aparecem doravante no pensamento de Hegel como oposições dialéticas da inteligência que conduz ao novo racionalismo. Ou seja, a realidade ela pode ser apreendida pelo pensamento, o que não quer dizer que o pensamento vá aprender sempre adequadamente aquela realidade. O que não quer dizer também que o pensamento não possa apreender aproximativamente em seu movimento aquela realidade com a sua dinâmica contraditória. Fato é, observará Lukács, que Hegel traz para o centro da sua filosofia a contradição como fundamento de toda filosofia, portanto, de todo pensamento racional.
Hegel mostra a evolução, o desenvolvimento, a tomada de consciência e a afirmação da razão na história e pela história. E as contradições da vida aparecem para o seu pensamento como veículos e manifestações supremos da própria razão. Neste sentido, é que Hegel falará da tragédia. A tragédia não tem aquele sentido que damos hoje a esta palavra. Tragédia nos aparece hoje com o sentido de que alguma coisa ruim aconteceu. Para Hegel, tragédia é um momento necessário de uma determinada realidade em seu desenvolvimento. É uma ideia que será resgatada por Marx posteriormente, quando Marx dirá: a realidade se dá a realidade, ela se dá de uma dupla maneira. Primeiro momento como tragédia e o segundo como farsa. Ou seja, o segundo momento é uma cópia de um momento já vencido pela história, que é o momento da tragédia. Esta ideia está posta por Hegel. A tragédia aparece como a forma de realização concreta a mais elevada que pode atingir a razão. Ou seja, a tragédia é aquele momento necessário de uma determinada realidade. Marx falaria que o real se reproduz, né, ou se repete duas vezes. A primeira maneira como tragédia, a segunda como farsa. Ou seja, o primeiro momento é o momento necessário. O segundo é apenas a cópia imaginária daquele primeiro momento, que era o momento necessário. No pensamento de Hegel, brotará também a preocupação com a questão da liberdade. Lembremos que Hegel não está isento de distanciar-se da matriz liberal. Hegel também é um liberal, só que é um liberal progressista. Dirá neste sentido Lukács: a liberdade, com sua significação nova, deve tornar-se o conceito central do desenvolvimento interno em si mesmo contraditório da razão, uma vez que esta razão está continuamente em movimento. Mas, do ponto de vista concreto, a filosofia hegeliana da liberdade marca, na sequência das condições gerais desfavoráveis deste período, um recuo em relação à Revolução Francesa. Ou seja, Hegel não levou até o limite as suas próprias descobertas filosóficas ou as suas próprias conquistas filosóficas. E isso porque continuava preso ao horizonte burguês. É somente com Marx que esta questão da liberdade será superada em termos concretos. Dirá Lukács: em Marx, a razão hegeliana desce radicalmente para a terra. A realização da liberdade e da igualdade torna-se a exigência de uma liberdade e de uma igualdade concretas para o homem existente concretamente dentro de uma sociedade concreta. É somente a partir de Marx e de seus grandes sucessores que a espécie concreta se despertando por seu desenvolvimento contraditório e através de antíteses à consciência de si mesmo e à atividade espontânea, torna-se o sujeito verdadeiro da história. É Marx que, em primeiro lugar, coloca em evidência o desenvolvimento verdadeiro do homem, com suas relações concretas e antitéticas, ou seja, contraditórias com os outros homens. As relações entre os homens, em Marx, aparecem doravante como o fundamento da estrutura e do dinamismo do progresso, como os órgãos vivos pelos quais a razão se realiza na história. Esta grande filosofia permanece impossível de ser realizada pelo mundo burguês. Daí que o mundo burguês, pós 1848, teve que dar marcha a ré, ou seja, teve de recuar. Se em Marx está apontada a possibilidade humana para a frente, o pensamento burguês pós-revolução
francesa, é obrigado a recuar e mistificar cada vez mais a realidade, uma vez que estava dada a impossibilidade para a filosofia burguesa de realizar os grandes princípios da Revolução Francesa, ou seja, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Assim, recuadas e falsas, as questões no âmbito da burguesia receberão necessariamente respostas falsas e inadequadas e cada vez mais distantes de relação com os problemas concretos do homem. Com isso, Lukács encerra mais este item do seu texto, a visão aristocrática e a visão democrática do mundo. Espero que tenham gostado da exposição e da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar contribuindo modestamente com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores. Lembremos sempre que estas exposições não têm por finalidade esgotar a riqueza do texto, mas tão somente trazer à tona alguns pontos fundamentais das leituras propostas, a fim de contribuir com a formação acadêmica e humana de outras individualidades. Até uma próxima.